Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, Paulo, falando sobre essa série do Netflix, Sex Life. Agora vamos falar sobre o episódio número 3, em que teve uma grande repercussão, porque é uma cena de nu frontal de um dos personagens, né, do ex-namorado, e ele apresenta lá um pênis de tamanho desproporcional e as pessoas começaram a debater se aquilo era um efeito especial, se era uma prótese, o que que era. E as discussões ficaram muito nessa questão do que eu já tinha falado, né? O reflexo de uma sexualização de imagem, né? Que está ocorrendo em um grande percentual da sociedade, né? A mulher também trazendo essa coisa que talvez era reprimida desde o tempo do patriarcado, né? Dela desejar, dela querer, dela admirar corpos sarados e tamanhos de pênis, né? Que antes era uma prerrogativa do mundo dos homens tóxicos, que comparava o tamanho de peito, de glúteos e os corpos das mulheres, né? Então estamos passando por um momento em que isso está sendo exacerbado por um grupo de mulheres, principalmente de jovens, né? E que isso vira um atrativo nessa série para pegar também esses clichês, né? E essas situações que têm ocorrido. Mas a gente fica atento a algumas características, alguns sinais dos personagens envolvidos, né? Então, eu acho interessante que muitas vezes eu converso com pessoas e as pessoas comentam, eu falo, ela até esse momento não traiu o marido. Ai, como não? Não, até o momento tem sido memórias que ela escreve, só que as memórias estão tão intensas no corpo e ao passar nas cenas, né, reais, também ficamos um tanto confusos, porque faz parte do que o cérebro interpreta, né? Se a gente imagina que tem uma pessoa no nosso lado, o cérebro também é, é enganado. Ele imagina como se aquela pessoa estivesse na frente, a nossa respiração fica alterada, o batimento cardíaco fica alterado. Então é como se a gente revivesse aqueles momentos até haver essa desconexão. Isso acontece em todo luto, né? Em psiquiatria diz que um luto de um relacionamento, por exemplo, com mais de um ano, de sensações muito fortes, passa a entrar numa área do luto patológico, né? Então, essa série também vem mostrar isso, que os desapegos aos nossos relacionamentos anteriores, nós devemos fazer um desapego para poder ficar com o nosso corpo aberto, com o nosso campo aberto para os novos relacionamentos e também deixar o outro, né? Porque a nossa mentalização constante no outro muitas vezes também pode ser captada por ele, né? Tem várias teorias que a gente poderia falar, mas não é o objetivo dessa conversa de hoje. Vamos então prestar atenção nesse vídeo, nesse episódio, na caracterização do marido, que ele começa a ser compelido para uma disputa com o ex-namorado, uma disputa do que ele acha que é o machismo, que talvez esse cara, a gente não tenha uma história da família dele, história até ele casar com essa mulher, talvez ele tenha lá atrás vivenciado comportamentos machistas, de fazer o sexo pelo sexo, de magoar algumas mulheres e decidiu com essa esposa escolhê-la e viver uma situação amorosa. E com isso justifica a falta de interesse sexual? Não. Justifica que talvez ele não tenha trabalhado aqueles desejos, aqueles impulsos e talvez tenha os reprimido de uma forma de tabus ou de sexo ser pecado e idealizado uma forma de vida que seria a ideal, né? De homem casado, homem sério, bom trabalhador e bom pai, e deixando de ser um bom amante. Essa transição que as mulheres
desde a década de 60, vem evoluindo, crescendo e se libertando, também causou um choque a um grande número de homens que esse marido vem representar. Então, nesse episódio, eu vejo um grito dessas mulheres, diretoras, roteiristas, que eu acho que é a maioria que fazem a construção dessa série, também vem um apelo delas para esses homens se encaixarem nessa personagem do marido, ver como ele enfrenta dificuldades, que acha que ser macho é ser violento, é ser agressivo, é tomar a mulher à força, é praticar um ato sexual com agressividade, né? E tudo passa a ser muito, muito agressivo e muito de contração. E isso é muito interessante prestar atenção, né? Ele sempre, quando vai para o ato sexual, ele começa a travar aqui os masseteres, tal atenção, tal a vontade de não falhar na performance. E com isso, em posições dentro do carro, em posições de raiva, que ele esboça a raiva, em que ele contrai. Porque na raiva a gente contrai os músculos de luta e fuga. Então é um comportamento reptiliano dos répteis. Então ele contrai, inclusive, a bacia, ele contrai o masseter, ele contrai o diafragma e a respiração fica muito mais curta, que é o contrário do que a gente vem trabalhando, vem conversando sobre sexualidade, da expansão, do que é o descontrair, de relaxar, porque inclusive o pênis precisa relaxamento para que se preencha de sangue. Então uma ereção mantida, é preciso haver um relaxamento e um fluxo de sangue mantido. Mas, como diria Flávio Gicovati, um grande sexólogo, psiquiatra já falecido, infelizmente, é preciso uma agressividade no homem para ele ter uma ereção e manter essa ereção. Só que uma agressividade controlada, uma agressividade que esse homem tem aprendido a modular, normalmente com o pai ou com um familiar do sexo masculino, em que outros psicólogos e terapeutas, como Guy Cornot, que eu sempre remeto a ele, do livro Pai Ausente, Filho Carente, alguns homens que não tiveram a figura masculina do lado, não souberam como modular a agressividade, ou eles reprimem, recalcam, ou eles trazem à tona, como se fosse um Hulk, né? O Dr. Banner e o Hulk, um homem bonzinho, e de repente surge um homem muito agressivo, descontrolado, como nas atitudes e nos atos sexuais que ele passa a ter com essa esposa. Sempre falhando, sempre broxando, sempre com uma disfunção erétil. Nesse episódio, isso se verifica muito bem, se verifica no rosto, e a insatisfação da esposa. E a insatisfação levando à memória e comparação na mente dela das sensações que ela tinha no corpo. Mas até agora ela continua reafirmando: eu sou outra mulher e eu amo o meu marido. Mas eu tenho boas memórias com meu ex, eu tenho boas memórias com o meu marido. Então isso tudo está permeando bastante esse terceiro episódio e é muito legal para a gente perceber essas questões. Então, evidencia nesse homem o enriquecimento dessa cena que mexeu com toda a vida desse homem casado com 2 filhos, que estava tudo normal, e de repente essa memória de um ex-namorado da esposa vem pôr em xeque um monte de situações dele, que ele também, uma segunda coisa que essas mulheres estão dizendo esse homem não sabe lidar com emoções, esse homem não sabe falar sobre suas emoções, ele não sabe falar o que está errado, por que ele está tendo um desempenho sexual e assumir esse desempenho que tem problema. Esse homem não fala. Ela tenta falar, vamos falar sobre o que aconteceu na cozinha, e ele foge, ele fica em mutismo, ele sai, ele evade dessas coisas, né?
E sempre essa questão, ele vai para a disputa pessoal, a cena do marido é a única que é presente. Ele se inscreve numa academia para ver o ex-namorado como ele é, ver altura, ver força, e vai para o banheiro para ver o outro nu, para se comparar, que é toda a mentalidade do homem primitivo, né? Ontem, por acaso, eu vi uma frase, não li a reportagem, que o DNA do homem atual tem somente 7% do homem atual. O resto ainda é do homem primitivo. Está na disputa, tá na comparação de tamanho, de reprodutor do macho alfa. E muitas mulheres ainda dizem, deixem o macho alfa ser alfa. Mas não somos mais Cro-Magnon, não somos mais Homo erectus, a gente está evoluindo, está no caminho de evolução, né? Então as pessoas têm muitas outras virtudes e defeitos, né? A gente tem que olhar para isso. O ex-namorado, ele não convencido que a mulher não se lembra mais dele, não tem lembranças dos bons momentos que eles tiveram, ele faz uma cena forte, né, que ele tem um relacionamento sexual com a melhor amiga dela e filma online, ao vivo, para que ela assista, né? E ela assiste, como uma boa psicóloga que não foge das suas tentações e quer mergulhar nas suas sombras, o que ainda tem, ela assiste. Então esse jogo é interessante de pessoas que não trabalharam em terapia e têm vergonhas e têm sombras que não quer olhar e se escondem, e pessoas que questionam e olham e cheiram e querem ir fundo nas suas entranhas, nas suas sombras, para trazer à tona, tornar consciente e viver, né? Por isso é legal, por isso eu acho que vale a pena. E esse terceiro episódio, já falei bastante, tem bastante coisa além da comparação dos pênis, né? Um abraço.